A música sempre foi uma das artes mais inspiradoras e reconfortantes. Num passado não tão distante, só se ouvia uma boa música assim. A gente colocava um disco para tocar e seguia a letra pelo encarte do LP. As lojas viviam abastecendo os estoques com itens de vinil e de vitrolas. Dá até uma saudade, né? Mas com o avanço da tecnologia, as plataformas de stream permitiram que uma biblioteca musical quase infinita estivesse ao nosso alcance. Mídias digitais ficaram muito mais acessíveis e hoje podemos ouvir qualquer música na hora e no lugar em que quisermos. Obrigada! Essas mudanças na indústria da música são só um exemplo do quanto a tecnologia e as novas ferramentas estão impactando o nosso dia a dia, a forma como trabalhamos e principalmente nossas profissões. Ao longo dos anos, muitas atividades perderam espaço para as máquinas que passaram a realizar o mesmo serviço que uma ou mais pessoas entregavam. Por outro lado, há aquelas tarefas que envolvem habilidades e cuidados específicos, criatividade, resolução de problemas e que apenas nós, humanos, podemos desempenhar. Não faltam previsões que apontem as profissões que devem desaparecer devido à automação. Mas você já parou para pensar também nas que vão resistir ou se adaptar aos novos tempos? Eu gosto de falar que as profissões do futuro são as profissões que têm as maiores demandas da humanidade e que, na verdade, profissionais que já existem hoje têm uma grande oportunidade de ocupar essas profissões do futuro. A gente tem sempre que pensar na inteligência artificial como aliado. Ele nos proporciona uma assertividade maior no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Eu não acho que a inteligência artificial vai tirar o trabalho das pessoas, mas a inteligência artificial, junto com uma pessoa que sabe mexer nela, vai tirar o trabalho das pessoas. O mais recente relatório do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a Fundação Dom Cabral, fez uma previsão das possíveis atividades que serão substituídas por máquinas. O documento apontou que até 2027, pelo menos 23% dos empregos atuais devem mudar, 69 milhões serão criados e outros 83 milhões podem ser eliminados. No ranking das profissões que estarão em alta nos próximos anos e que devem gerar mais vagas, estão os especialistas em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, analistas de inteligência de negócios e segurança da informação, engenheiros robóticos e especialistas em Big Data. Entretanto, os maiores ganhos absolutos em empregos virão da agricultura e da educação, como professores de cursos técnicos e universitários. Por outro lado, entre as profissões que devem desaparecer devido à automação, estão as funções administrativas e de secretariado. Com o avanço de novas ferramentas, o relatório sugere que governos, empresas e trabalhadores invistam em formação ou em requalificação. Não é à toa que nos próximos 5 anos, 4 em cada 5 empresas pesquisadas planejam investir em aprendizagem e treinamento no trabalho, além da automação de processos. A primeira chamada de atenção que a gente deveria ter aqui no Brasil não é sobre uma preocupação se profissão A ou B se vai deixar de existir. É se a gente está formando bem as profissões atuais. Quando a gente publica o documento dizendo que talvez muitas profissões deixarão de existir, não é sobre o uso só de tecnologia, é sobre qualificação dessa mão de obra e o quanto que essa mão de obra vai estar muito bem preparada pelos desafios da inteligência artificial. Então, acho que um pouquinho desse discernimento que as pessoas deveriam ter é o que a gente fez e propôs no relatório, chamando a atenção que lá no relatório a gente colocou, o futuro vai ter um gap de formação de mão de obra técnica. É preciso ter a formação de mão de obra técnica, sem esquecer da parte das humanidades, porque essa conjunção de fatores é que vai dizer qual que é o futuro da economia. Eu acho que existe um certo imaginário nas pessoas da perda dos empregos, né, pela automação. Mas o que há um deslocamento. E esse deslocamento ele se faz principalmente do que a gente chama de empregos DDD, que é do inglês, Dirty Dangerous Dump.
ou seja, empregos sujos, né, que trabalham com situações não muito adequadas sanitariamente falando, perigosos. E o danda é uma coisa meio, né, assim, são empregos que a gente chamaria de burros, né, que são facilmente automatizáveis, ou seja, repetitivos, que têm tarefas que não exigem um grande conhecimento. E a gente desloca esses empregos DDD para empregos de uma melhor qualificação. Treinamento, educação, formação, qualificação são indispensáveis, já eram e são cada vez mais necessários. Como que as empresas também podem trabalhar nessa questão de incentivo, de preparação desses profissionais do futuro, para que eles cheguem mais preparados para determinada vaga? Veja que interessante. A gente fala muito da questão do dilema ou do desafio dos profissionais, né? Dos trabalhadores para poderem se adaptar a esse mundo. Mas as empresas também vão enfrentar a mesma coisa. Eu tenho conversado muito com vários empresários e acompanhado algumas organizações. Elas estão achando, legal, eu entendi esse negócio de inteligência artificial, acho que eu posso automatizar um monte de processo, aumentar minha produtividade significativamente, muitas vezes até reduzindo postos de trabalho, mas eu diria que é uma visão equivocada quem estiver pensando assim. Se eu tivesse que propor uma política nacional de capacitação para lidar com o futuro, eu focaria nos profissionais que existem e que a sociedade demanda muito, para prepará-los com essas novas tecnologias. Porque as pessoas vão continuar precisando de advogados, vão continuar precisando de médicos, vão continuar precisando de professores, De jornalistas? de jornalistas. Então, todas essas profissões que estão na base das grandes demandas da sociedade, elas vão continuar. E eu acho que, inclusive, as oportunidades estão maiores aí. A neuromonitorização cerebral era algo que faltava na monitorização dos pacientes graves, desde recém-nascido a pacientes adultos. Pensando nisso, um neonatologista brasileiro, ele criou essa ferramenta que é uma análise, um mapeamento cerebral para ver como está funcionando o cérebro. Então, antes disso, a gente monitorava o coração, monitorava a saturação, mas o cérebro, que é quem comanda todas as atividades do corpo, ficava de fora dessa monitorização. Então, é uma inteligência artificial, eles usam algoritmos e existe uma avaliação contínua desse movimento cerebral. Nós temos uma média de 20 pacientes por trimestre e o número total que a gente já monitorizou, tirando um que está sendo monitorizado agora, foi de 113 pacientes. E isso nos garantiu essa segurança na assistência desses bebês. Vocês receberam alguma capacitação para poder entender mais ou menos como que essa ferramenta funciona? Houve a capacitação, foram várias aulas mostrando como é que o equipamento funciona e a interpretação dos dados desse paciente. E semanalmente a gente faz a análise dos casos que foram monitorizados na semana anterior. Então é um aprendizado contínuo. De alguns anos para cá, muitos trabalhadores repensaram bastante o estilo de vida aliado às novas modalidades de trabalho. A ideia de se trabalhar remotamente, de qualquer lugar, atraiu e tem atraído cada vez mais pessoas ao nomadismo digital. Em 2022, essa forma de trabalho já somava 35 milhões de adeptos no mundo e a expectativa é de que chegue a 1 bilhão de pessoas até 2035. Eu vou conversar agora com a Debbie Corrano, que há 10 anos migrou para o nomadismo digital. Ela está em Berlim, na Alemanha. Oi, Debbie, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria que você contasse para a gente o que fez você embarcar, literalmente, para esta atividade de nômade digital. Antes de eu começar a viajar, eu tinha virado autônoma um ano antes, em 2013. Enfim, porque eu precisava pagar umas contas. Comecei a trabalhar de casa, fora do meu expediente. Eu trabalhava um tempo integral numa agência de publicidade. Fora do meu expediente, eu trabalhava de casa para esses outros clientes. E com o tempo, eu comecei a pensar. Falei, bom, se eu posso fazer reuniões aqui de Santana e não vejo meu cliente há meses, que diferença vai fazer
se eu fizer de qualquer outro lugar do mundo. E você já conheceu quantos países? Que eu considero que eu morei foram uns 20 e poucos, que eu passo uns 3 meses em cada país. Eu passei um tempo na Turquia, passei um tempo na Espanha, passei um tempo no México esse ano, passei um tempo no Brasil, passei um tempo na Inglaterra, tudo isso só agora em 2023. Eu nunca me arrependi de ter optado por ter virado nômade, porque o meu trabalho em si continua sendo o mesmo. Eu acho que tem muitas carreiras que vão surgir da junção do que eu já faço com inteligência artificial, que já estão surgindo, na verdade. Ferramentas de inteligência artificial também têm auxiliado a otimizar as rotinas do judiciário, desde o aperfeiçoamento dos serviços prestados até questões como acessibilidade, segurança da informação e privacidade. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mapeou 47 tribunais brasileiros, incluindo tribunais de justiça federais, eleitorais e tribunais regionais do trabalho, e apontou que 50% deles já utilizam recursos de IA ou estão na fase de implementação. Como a Justiça do Trabalho está se preparando para lidar com essas novas dinâmicas de trabalho, ministro? Internamente, a Justiça do Trabalho se prepara para lidar com essas novas dinâmicas por meio do desenvolvimento de suas próprias ferramentas de inteligência artificial, sempre com o intuito de aperfeiçoar e tornar mais célere a prestação jurisdicional. A título de exemplo, destaco o Monitor do Trabalho Decente, solução de inteligência artificial lançada em abril de 2023, fruto de parceria entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e os 24 tribunais regionais do trabalho. Essa ferramenta, ela reúne dados sobre processos julgados relativos aos temas trabalho infantil, assédio sexual, contratos de aprendizagem e trabalho análogo de escravos, tocante à preparação para processar e julgar controvérsias envolvendo trabalho e inteligência artificial. Estou convicto de que o corpo técnico da Justiça do Trabalho terá condições de responder às demandas que lhe forem apresentadas, sempre guiado pela Constituição Federal e pelas normas vigentes. Aonde está o diferencial? A capacidade humana de buscar o novo, de buscar o original, de buscar a diferenciação. Quanto maior a nossa capacidade de adaptação, mais a gente vai estar preparado para esses ambientes em grande transformação. O que eu tenho batido muito na tecla, em função dos nossos estudos aqui na Fundação Dom Cabral, é que as pessoas têm que aprender a perguntar. Então, acho que as pessoas têm que voltar a aprender a ter senso crítico. No lugar de ficar lendo plataforma A, B, C ou D disponível na internet, pega um livro, pega um artigo, e não entrar numa vala comum de entender que o futuro vai ser só baseado em IA, né? É óbvio que não. Eu acho que vale a pena relembrar que, apesar de todo o avanço da inteligência artificial, quem cria a inteligência artificial é gente. A senhora estava me contando que já são 34 anos exercendo a medicina. Hoje, com todo esse avanço que a gente tem acompanhado da tecnologia, a senhora se vê exercendo sua profissão sem ferramentas como essa? Muito difícil, porque hoje, cada vez mais na medicina, a gente vê que o que a gente quer não é que o paciente sobreviva. A gente quer qualidade nessa vida, essa possibilidade de monitorar o paciente como um todo. E isso, a inteligência artificial é que tem nos ajudado.